Beleza. Todo mundo aí? Ah, Amém. tá todo mundo, pode começar, pastor. Então, ok. Beleza. Vamos orar então, mais uma vez, e assim agradecendo ao Senhor pelo estudo da palavra que teremos hoje. Pai, nós queremos dar graças em teu santo nome pelo dia que nos deu. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor nos abençoou, nos deu da tua presença, do teu cuidado, do teu amor. Obrigado, Senhor, porque podemos sentir a tua unção sobre a nossa vida. É o Senhor quem tem nos dado toda a coragem para enfrentarmos toda e qualquer situação. E durante todo o dia, Pai, durante todo o momento, aprendemos o quanto dependemos do Senhor. Para as coisas mais simples, para as coisas que mais complexas. Enfim, ó Deus, em tudo, o Senhor tem nos dado provas do teu amor, do teu cuidado, e tem exercitado em nós o aprendizado, Senhor, de estarmos sempre esperando das tuas mãos o teu cuidado. Obrigado pela vida da igreja presente, obrigado pela vida de cada família. Derrama unção e graça sobre cada coração, ó Deus, e sobre todos aqueles que estão realmente precisando do teu amor, do teu cuidado, da tua unção. No nome do teu Filho Jesus, a que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Beleza. Amém. Legal, amados. Vamos hoje dar início a uma série de estudos falando um pouco a respeito de aspectos práticos da vida cristã, né, do nosso ministério em Cristo Jesus. E o tema para essa série de estudos vai ser instrumentos nas mãos do Senhor. Vamos conhecer o plano de Deus para que a gente possa exercer aí um ministério eficaz, um ministério fiel nas mãos do nosso Deus. É muito importante pensar um pouco a respeito disso. Eu tenho até aqui uma pergunta da nossa irmã Elaine Pires, né, que ela mandou um e-mail perguntando o seguinte: qual a consequência de não nos colocarmos a serviço de Deus como instrumentos? São grandes, né? Pode ter certeza que são grandes as consequências. E eu entendo que, generalizando um pouco as consequências, elas iriam desde o aspecto material, relacional, emocional e até mesmo espiritual. Então, quando a gente não quer fazer, ou a gente não deseja fazer, ou por razões nossas, razões óbvias, que a gente não queira fazer a vontade de Deus, então, com certeza, a gente vai colher as consequências disso pelo caminho. A mão de Deus vai estar sobre nós ali, como filhos que Ele ama, a mão dele vai estar nos orientando, vai estar realmente mostrando para nós o caminho certo, a maneira correta de poder fazer a vontade dele. Mas eu creio que no decorrer de todo o estudo, a gente vai entender em detalhes este aspecto. Mas eu achei muito importante isso. Por que pensar neste tema, né, como instrumentos nas mãos do Senhor? Eu creio que todos nós, pelo menos a maioria, eu imagino, que convivendo e vivendo nessa situação de confinamento, a gente quis fazer alguma manutenção dentro de casa. Arrumar alguma coisa, arrumar um varal que estourou, arrumar, sei lá, uma pintura, um piso, uma manutenção qualquer que a gente possa fazer, coisas pequenas para passar o tempo, inclusive, e quem sabe para colocar em dia aquilo que em outra época nós deixamos para lá e a gente não estava fazendo. Até mesmo trocar lâmpadas, né? Lâmpadas queimadas por aí, na casa, etc. e tal, a gente agora corre para ficar trocando. E eu estava pensando neste aspecto porque eu comecei a fazer alguns serviços assim, manuais, né? Coisas pequenas, mas me deparei com a situação de não ter nas mãos as ferramentas certas, próprias para fazer alguma coisa. E aí a gente inventa, né? Dava de MacGyver, aqui eu não sei se é da época de vocês, mas a gente pega e inventa estas coisas para deixar um pouco mais pronto, preparado, para poder fazer realmente o que tem que ser feito, etc. e tal. Então não tem faca, você vai com a tesoura, não tem chave de fenda, você pega lá um garfo, né? Usa o lado avesso do garfo. Não tem panela, vai com balde, e por aí, enfim. A gente sabe que não dá certo. Você acaba não fazendo da forma correta. Você usar uma chave de fenda num parafuso que não é fenda, a coisa não vai funcionar. Então, pensando nisto, né, a gente quis caminhar nesta ideia de trazer, né, para todos
um pouco mais de aspecto prático com relação àquilo que Deus espera de nós como instrumentos nas mãos dele. Deus tem um plano. E este plano que Deus tem é para todos nós. E através deste plano que nós vamos conhecer, Deus requer da minha vida e da sua vida que sejamos eficientes no exercício do trabalho que Ele deu para mim e para você como servos dele. Só que no decorrer da nossa vida, a gente acaba se esquecendo um pouco disso. A gente acaba não fazendo o que deve ser feito. A gente acaba também querendo fazer aquilo que achamos ser melhor. E às vezes até é perigoso porque tem determinados momentos que a gente quer, no lugar de Deus, tomar atalhos para resolver determinadas coisas. Então Deus manda fazer de um jeito, por aquele caminho, por aquela maneira de ser que é própria dele para nós. A gente sempre acha que dá para negociar e fazer de um outro jeito para, quem sabe, acelerar ou para ter mais, para buscar mais. Então há um plano de Deus para mim, para a sua vida, para a nossa vida, e ele requer essa eficiência ministerial, e a razão dele requerer isso de nós é para que o corpo de Cristo, a igreja, possa ser edificada e possa crescer. E crescer da forma madura, da forma correta, da forma certa. Né? Então, quando a gente deixa de fazer aquilo que Deus mandou fazer, todo o corpo vai sentir. Ainda que a igreja seja enorme, pensando aqui que este corpo é a igreja. Então, ainda que ela tenha lá 100, 150, 200, 300, 5 mil membros, e que às vezes, sendo muito grande, a gente não se dá conta de que alguém que deixe fazer possa interferir no processo de maturação da igreja, mas vai interferir, sim. Então, por maior que ela seja ou não, todos nós somos importantes, né, no corpo de Cristo, no sentido de estarmos ali fazendo aquilo pela qual ele realmente pediu ele determinou para que a gente pudesse fazer. Pensando desta forma, é importante que cada um de nós possa conhecer este plano. A gente possa entender o plano de Deus de maneira correta, clara, para que eu tenha certeza de que eu faço parte deste plano e que há um espaço ali reservado por Deus naquele plano para eu poder desenvolver, né, o projeto que ele tem para a minha vida, ou para a vida da igreja, ou para a vida de quem quer que seja, a forma como ele me quer usar, né, para que essas vidas sejam abençoadas, essas vidas possam ter uma dimensão diferente, um jeito diferente de ser. Então nós vamos olhar para alguns textos na palavra do Senhor, mas o texto-chave, né, que a gente deixou registrado aí, inclusive na segunda-feira, né, é este que está aí na tela para você, 1 Coríntios 12, de 12 a 31. Eu quero que você abra lá para dar uma olhadinha. Eu acho que não vai dar para o Jefferson projetar para nós, porque eu estou compartilhando a minha tela. Mas você tem a palavra do Senhor aí. 1 Coríntios 12, de 12 a 31. Se houver algumas falhas nessa projeção, nós estamos aprendendo aqui. Hoje eu já falei com o Jefferson um pouquinho mais cedo para ele dar umas dicas, né? 1 Coríntios 12, de 12 a 31. Eu vou ler aqui e você acompanha. A palavra do Senhor diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito mais honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso.
Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e, individualmente, membros deste corpo. A uns, Deus estabeleceu na igreja, primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar estas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. E o outro texto que é básico também, está bem pertinho aí, é Atos, no capítulo 9. Atos 9, versículo 15, enquanto você procura aí e encontra. Só lembro o contexto, né, aqui da situação de Atos 9, 15. Paulo, quando da sua conversão, ele é enviado, né, para a casa de Ananias, lá em Damasco, e ali ele fica aguardando a orientação de Deus a respeito do que ele, Paulo, agora vai fazer. Né? Antes ele perseguia a igreja, agora não. Ele teve um encontro com Jesus, a vida dele foi transformada, e agora ele tem que esperar que tipo de instrumento eu serei nas mãos deste Deus. Né? E Ananias, ele tem dificuldade até de aceitar, a princípio, esta visita de Paulo. Ananias mesmo fala, olha, eu conheço esse homem, eu sei como ele é, e como vai ser essa situação. E Deus conversa com Ananias e fala, olha, fica tranquilo, não se preocupa, etc. E tal. Aí no versículo 15, então Deus fala assim para Ananias, vá, porque este Paulo, este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Né? Pois eu mesmo, versículo 16, vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Eu dou ênfase aí na primeira parte do versículo 15, Deus dizendo a respeito de Paulo, ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome. O que cada um de nós deve fazer para se envolver mais em alguma área do reino de Deus é a questão mor. É o que a gente deve realmente pensar a respeito de sermos esse instrumento nas mãos do Senhor. No reino dele, na igreja dele, de que maneira eu posso me envolver mais intensamente para poder satisfazer o coração dele? Não o meu, não da igreja. Eu satisfazendo o coração de Deus naquele dom que Deus me deu, eu com certeza estarei abençoando a vida dos meus irmãos na igreja e a vida de todas as pessoas que estariam ali ao redor. Agora, quando eu deixo de fazer a vontade de Deus, quando eu deixo de ser nas mãos do Senhor o instrumento que eu deveria ser, isso vai trazer consequências, sim, não só para a minha vida, mas quem sabe até para a vida de quem está bem próximo a mim e que seria uma pessoa ou alguém que haveria de receber uma bênção através da instrumentalidade, né, da minha vida nas mãos do Senhor, e eu estou ali dizendo, não, eu não quero, não vou fazer. Então, quando Deus nos chama para Ele mesmo, Ele também nos chama para sermos servos e instrumento nas mãos dele, mãos redentoras. Né? Então, há um chamado, Deus me chamou, agora eu sou dele, sou filho dele. Né? E ele deu para mim, deu para você esse privilégio de poder, no reino dele, trabalhar. Só que sempre lembrando, como servos. E Jesus mesmo deixou isso de uma maneira muito clara no ministério dele, onde ele esteve ali envolvido com os discípulos durante muito tempo. Então, cada um de nós é chamado para este ministério e cada um de nós necessita do cuidado de Deus, da intervenção de Deus constante sobre a nossa vida. Né? Porque este ministério que ele deu para mim, esse ministério que ele deu para você, é algo que demanda realmente esse cuidado de Deus. Eu não sou capacitado por Deus para exercer este ministério de acordo com as minhas forças, né? Com toda a minha autossuficiência, de maneira alguma. Eu dependo de Deus todos os dias, em cada momento.
E é interessante que ainda que eu saiba qual é o ministério que Deus me deu para exercê-lo, todos os dias da minha vida eu tenho que olhar em oração para Deus e perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? Porque Ele, como Deus que é sobre a minha vida, como Senhor que Ele é da minha vida, Ele pode me direcionar dentro do ministério que Ele deu a mim por uma outra faceta deste ministério, para trabalhar uma outra área de maneira específica. Então, eu preciso conhecer realmente este ministério, estes dons que o Senhor deu para mim, para que eu possa fazer com eficiência, exercer com eficiência este trabalho. Precisamos, então, conhecer como Deus usa a cada um de nós para, como instrumentos, abençoar outras vidas. Quando eu citei aí as ferramentas que a gente usou aí para a manutenção da casa, quando eu não uso a ferramenta da maneira correta, a ferramenta certa, aquilo vai trazer consequências, aquilo vai trazer problemas, aquilo vai trazer danos, né? Talvez até irreparáveis, dependendo da maneira como for usada. Então, no que diz respeito a nós como instrumentos nas mãos do Senhor, é a mesma coisa. Se eu não quiser ser usado, ou se eu não desejo ser usado, ou se eu não quero nem conhecer a extensão ministerial e os dons que Deus me deu para poder viver este ministério, então, com certeza, outras vidas não serão tão abençoadas como deveriam ser. E Deus há de cobrar isso de mim no momento certo, na hora certa. Né? Portanto, eu e você precisamos saber que tipo de instrumento nós somos nas mãos de Deus. Né? E a maneira sábia de moldar a cultura da igreja no modelo que Deus preparou é ter este conhecimento. Quando a gente fala aqui de cultura da igreja, não estamos falando da igreja denominação, né? Tanto que está aí igreja, né, com letra maiúscula. Se trata da igreja no aspecto do corpo de Cristo mesmo. Há uma cultura cristã em nós, e essa cultura cristã deve ser intensamente vivida por cada um de nós. Mas para que essa cultura cristã possa ser exalada de cada um de nós e outras pessoas possam tomar conhecimento do quão profunda ela é, a essência dessa cultura cristã, eu preciso, como instrumento nas mãos do Senhor, eu preciso ter realmente um conhecimento muito profundo, né, do exercício desse ministério que Deus tem para mim. Eu preciso conhecer as dimensões totais, completas deste ministério. Quando começa, de que maneira, até onde vai, a quem posso atingir nesse trabalho, até o momento de parar. Qual é o momento em que não serei mais um instrumento nas mãos do Senhor para fazer especificamente aquele trabalho, aquele exercício. Eu preciso clamar ao Senhor que me dê sabedoria para que eu possa realmente buscar de uma maneira clara essa extensão ministerial. Aí, pensando neste aspecto do ministério que cada um de nós tem, a gente começa por esta linha de entender qual seria a melhor notícia para nós nos dias de hoje. Então, a pergunta é essa que está aí. Né? Qual seria a melhor notícia para você? Na segunda-feira, a gente comentou um pouco a respeito disso e a gente mencionou que a melhor notícia, talvez para cada um de nós nos dias de hoje, seria, quem sabe, a cura, a solução para essa questão do vírus que está aí, o retorno às nossas atividades, a economia, o trabalho, o emprego, enfim, tudo o que for necessário. Né? Então, qual seria a melhor notícia para você? A resposta tem de ser algo tão significativo que possa fazer com que tudo valha a pena. Algo que nos motiva o dia todo. Nessa situação que estamos vivendo, eu me pergunto todos os dias quando eu acordo, né? Bem cedinho. Por que vale a pena hoje eu acordar? Por que vale a pena hoje eu levantar? O que me motiva a sair da cama para fazer alguma coisa? Porque se eu olho para a situação ao redor, eu não saio. Se eu olho para a situação ao redor, eu fico apavorado, eu fico com medo, fico cheio de ansiedades. Mas se há algo maior do que isso, que possa me motivar a sair e olhar para um dia diferente, eu tenho que saber. Né? Pensando dessa forma, eu e você somos levados a refletir sobre algo que seja tão importante que faça com que a nossa vida seja edificada em razão disso. E talvez pensando desta forma, buscando e descobrindo, né, o que é isto, o que é este algo que possa ser assim tão importante, possa dar substância para o meu ministério. Quem sabe possa até me fazer enxergar o ministério que Deus realmente me deu. Portanto, tem que ser algo que nada tem a ver com fantasias ou expectativas não realistas.
Como servos do Senhor, a gente sonha em fazer na igreja uma série de coisas, muitas coisas a gente quer fazer e acontecer. Pastores, então, nem se fala, né? Muitas vezes a gente quer que a nossa igreja, nós como pastores, queremos que a nossa igreja seja a vitrine, né, do nosso presbitério, da nossa região, onde todo mundo possa falar, contar, compartilhar. Mas eu tenho que parar um pouco, pensar um pouco e entender que a razão de ser deste ministério na minha vida e de todos nós que estamos ali na igreja tem que ser algo muito além do meu desejo carnal, emocional. Tem que ser algo muito além daquilo que realmente, como homem, eu possa desejar. Eu tenho que buscar, né, realmente em Cristo aquilo que agrada o coração dele. Portanto, tem que ser algo que seja enraizado, eu diria, em fatos históricos e realidades presentes. Eu sei fatos históricos, eu sei o que a Bíblia diz, fatos presentes. Eu estou vivendo uma realidade agora e aplico aquilo que eu sei o que a Bíblia diz a respeito de como eu devo exercer o meu ministério e vou em frente neste particular, nesta situação, né? Portanto, tem que ser algo que penetre, vamos dizer assim, a mais dura condição humana com a esperança de mudança radical de vida. Qual seria essa notícia, né? Qual seria essa boa nova que pudesse realmente dar a todos nós essa esperança e essa mudança radical? Eu e você sabemos, né? É fato, a gente vai mencionar daqui a pouco. Mas eu e você sabemos. A grande questão é como é que eu compartilho esta realidade que eu tenho, que realmente me motiva, que me dá esperança, que me encoraja, que me faz sempre ir em frente, nunca desanimar. Como é que eu compartilho isso com outra pessoa? Como é que eu falo para esta outra pessoa a respeito daquilo que eu tenho, né? Portanto, a única coisa pela qual vale a pena viver, a melhor notícia que nós poderíamos ter e dar é o Evangelho de Jesus. Não tem outra coisa. Não tem nada que realmente possa substituir essa realidade que a gente possa experimentar, né? É falar de Jesus, falar da salvação, falar do que ele fez por nós e tem feito por nós, falar das bênçãos que estão ali como promessas registradas e que se cumprem no momento certo, na hora certa, sobre a nossa vida. Eu e você precisamos viver essa realidade, sim. Agora, pode até ser que eu saiba. O Evangelho de Jesus, sim, eu sei. Falar da salvação, sim, eu sei. Falar do cuidado dele, do amor dele, da justiça dele, sim, eu sei. Você sabe, mas como fazer isso? De que forma, na prática, como instrumento nas mãos do Senhor, você pode levar essa notícia maravilhosa, né, e cheia de bênção para a vida de uma outra pessoa, né? Mas o Evangelho, mas por que o Evangelho é a melhor notícia, né? Por que não outra notícia qualquer? Por que tem que ser o Evangelho? Para compreender por que o Evangelho é a melhor notícia, é preciso entender a história de como e por que Deus nos criou. Não tem como. Tá? Nós já vivemos numa situação tão distante do que Deus fez por nós, lá em Adão e Eva, no jardim, que às vezes até a gente se pergunta, mas vale a pena continuar essa vida desta forma, deste jeito? Ou quem sabe a gente fica até preocupado no aspecto humano, né, falando, com a vinda de Jesus para resolver definitivamente esta situação e nos esquecemos que desde lá da criação o Senhor já planejou algo para que nós pudéssemos aproveitar bem em vida essa instrumentalidade que Ele requer de nós. Tá? Por um breve período de tempo, quando Deus criou o mundo, pessoas perfeitas andavam no mundo perfeito, em perfeita comunhão com Deus. Se você pega lá o capítulo 1 de Gênesis, você vê isso de uma forma muito clara. Eu não sei se você já chegou a pensar nisto, eu não sei, não tenho isto registrado, pelo menos não vi isto registrado na palavra de Deus, e teologicamente eu também não pesquisei sobre esse assunto, mas eu não sei quanto tempo Adão e Eva viveram no paraíso, até o momento da queda. Então eu não sei quanto tempo eles ficaram ali. Eu vou usar uma expressão nossa, própria dos dias de hoje, né? Mas com todo cuidado, eu não sei quanto tempo eles ficaram ali curtindo aquela bênção, aquela situação, aquele ambiente propício para aquela vida, né? Da forma como Deus a descreve ali em Gênesis. A gente lê o capítulo 1, o capítulo 2 e 3 de Gênesis, e o que passa para nós é que é o seguinte: Deus criou tudo, foi muito rápido lá, os 7 dias, colocou Adão e Eva lá, eles pisaram na bola, pecaram e Deus expulsou, pronto, daí para frente, né, são estes 1000 e tantos anos que nós temos. Tá? Mas eu me pergunto assim, mas quanto tempo efetivamente eles permaneceram
naquela bênção chamada Jardim do Éden, né? O ambiente lá, pelo que a gente lê aqui em Gênesis, capítulo 1, capítulo 2 e 3, o ambiente lá era rico, né? Era um ambiente exuberante, estava tudo lá no seu devido lugar, né? É interessante que quando da criação de todas as coisas, a gente vê Deus colocando as estrelas no céu, lua, sol, os peixes no mar, os pássaros no ar, as árvores no campo, o mar tem o seu limite para que não invada a terra, né? A terra tem as suas regiões, o orvalho que caía para abençoar toda a terra. A gente lê daquela forma e para nós é um tanto quanto óbvio. Inclusive até no aspecto de dizer que os peixes, né, estão no mar, nos rios, e as aves estão nos céus. Mas se Deus desejasse ter criado peixes que pudessem estar nos céus e aves que pudessem estar nos mares, ele o faria, ele é Deus. E nós hoje estaríamos vendo esta realidade como perfeitamente normal, né? Mas da forma como nós observamos lá em Gênesis, a gente percebe que tudo que foi feito por ele, Deus, foi feito da forma correta, né? Há uma harmonia, há detalhes em tudo aquilo que Deus fez ali para que a gente pudesse ser grandemente abençoado. A Bíblia fala lá em Gênesis capítulo 1 que tudo que Deus fez foi de uma forma tão intensa, tão cuidada, tão abençoada, que cada necessidade daquele casal que vivia no Éden era totalmente suprida. Eles não tinham fome, eles não passavam fome, né? Eles não tinham doenças. Pensando nos dias de hoje, eles não tinham nada disso. Não havia mato ou espinhos nos jardins, quando fala lá de abrolhos, né? E os espinhos, abrolhos, o mato, toda aquela situação veio depois da desobediência de Adão, né? Portanto, homem e mulher também viviam como lá, além da bênção do ambiente, além da bênção da terra, de tudo aquilo que tinha, Adão e Eva, como eles viviam? A Bíblia fala, depois você lê lá, eles viviam em perfeita harmonia um com o outro. Não há nenhuma menção de que Adão e Eva tinham brigado e que tinham clamado um para o outro, né, em termos de desculpas, de perdão. Aliás, nem existia necessidade de pedir perdão, porque não havia erros lá. Não havia nem necessidade, como a gente diz aí, de confessar alguma coisa. Tamanha harmonia, né, que existia entre eles antes da queda, né? Com Deus presente ali na vida deles, havia a mais perfeita união. Todos ali desfrutavam de uma comunhão perfeita com Deus lá no Jardim do Éden. E era algo maravilhoso. A gente vai lendo de forma intensa o capítulo 1 lá, até a criação, capítulo 12, a criação do homem e da mulher. A gente sente a alegria, né, de poder estar vivendo num lugar daquele. Portanto, Deus, eu diria, não tinha razão para confrontar as pessoas e ninguém tinha nada a confessar. No Éden não tinha necessidade disso, né? A vida era excelente, olhando pela ótica dos dias de hoje, né? Se nós pensarmos pela nossa própria perspectiva, a vida do Éden era maravilhosa, era excelente. Que burrice foi aquela, né, de Adão ter feito o que ele fez. Mas, toda a história, né, tem um mas, né? Lamentavelmente, aquilo tudo não durou muito. O homem e a mulher se rebelaram e saíram do plano ordenado por Deus. Lembra no começo que eu falei que Deus tem um plano, né, para tudo, em termos da nossa vida e do exercício do nosso ministério nas mãos dele? Adão e Eva fugiram daquilo que Deus havia planejado, daquilo que Deus havia colocado. E é interessante que até as coisas ao redor, como a gente observou agora há pouco, corroboraram para que aquela bênção, né, da criação pudesse dar a Adão e a Eva toda a tranquilidade, todo o sossego, toda a paz, para poder não lamentar, né, de não ter feito a vontade de Deus, de não ter sido nas mãos do Senhor uma bênção, né? Homem e mulher se rebelaram e saíram do plano ordenado por Deus. Em um segundo, tudo desceu ladeira abaixo. Eu não vou entrar nos detalhes, mas está lá no capítulo 3, né? Esse ato de rebelião nós conhecemos por pecado, né? O pecado alterou, portanto, cada pensamento, cada desejo. O pecado alterou ali cada palavra, cada atitude, cada ação de um para com o outro. O pecado criou um mundo, vamos dizer assim, de inconstâncias, de motivações ambíguas,
de adoração de si mesmo. Será que não foi isso que aconteceu com Adão e Eva? Não foram realmente tentados a buscar uma sabedoria própria, saber tanto quanto Deus sabia? Egoísmo, medo, culpa, vergonha, acusações, choro, lamento, cansaço, dores, enfim, doenças, uma série de coisas que o pecado trouxe. E é interessante que a gente está distante da criação do Éden e, infelizmente, nos dias de hoje, o que a gente acaba percebendo é que muitos servos do Senhor convivem com a realidade da queda, do pecado, como se fosse algo assim perfeitamente razoável. Dá para lidar com isso? Não dá para lidar com isso. O estrago foi grande. O estrago foi tão grande que Deus precisou realmente fazer mais alguma coisa. Então, portanto, queda foi o que aconteceu. O casal é expulso do jardim. E Deus viu que o mundo que ele havia criado estava devastado pelo pecado. Quando a gente diz aqui que Deus viu, entenda que essa visão de Deus não tem um limite que a nossa visão tem. Então, dentro da onisciência dele, ele viu o que o pecado estava fazendo e queria fazer para todos nós. E aí é que surge um plano. Do momento da queda, e geração após geração, Deus controlou tudo para que um dia o seu Filho único viesse para esse mundo e resolvesse de uma vez por todas o que havia sido danificado. Então, Deus criou um plano. E eu imagino que dentro desse aspecto da criação de Deus, dentro desse plano que Deus criou, é que nós vamos nos encaixar para entender o aspecto da instrumentalidade que deveríamos ser, instrumentos que deveríamos ser nas mãos do Senhor. E que plano é esse? Esse plano que Deus criou tem um nome. Como a gente falou no começo, ele planeja tudo, ele cuida de todos os detalhes. Então ele tem um plano. Ele, o Santo Espírito e o seu Filho, Jesus, bolaram, desculpa usar essa expressão, este plano. Há um nome que a gente tem na palavra de Deus para este plano e a gente quer compartilhar com você nas próximas oportunidades um pouco a respeito deste plano para que a gente possa crescer ainda mais, um pouco mais, tá bom? Eu creio que a gente já podia parar por aqui, acho que deu, acho que está de bom tamanho. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa e espero que também tenha ficado aí no seu coração o desejo de poder estar pensando a respeito dessa situação, deste momento, de ser eu e você, cada um de nós, esses instrumentos nas mãos do Senhor. Mas vamos tentar caminhar juntos, entendendo esses aspectos passados, históricos, caminhando para essa realidade futura, até poder compreender exatamente como Deus planejou, o que Ele planejou, e aí de uma forma substancial a gente vai se encaixando, a gente vai percebendo, é assim que eu sou, é desta forma que Deus me usa, foi isso que Ele me deu, o Espírito Santo dele me capacita, me habilita, e agora eu posso fazer. Mas eu estou com dor nisso, eu estou com preocupações com relação àquilo, eu estou ansioso com aquilo. Eu sei a quem clamar para realmente ser abençoado de forma intensa, para continuar essa jornada de ser esse instrumento de bênção na vida de uma pessoa, mas um instrumento eficiente e eficaz nas mãos do Senhor. Tá bom? Beleza, gente? Pode ser até aqui? Amém? Para não ficar muito cansativo. Aí